Boa noite, turma. Vamos iniciar então mais uma aula de termodinâmica. Hoje daremos continuidade ao capítulo 5, entramos na aula 12. Vamos falar sobre energias em sistemas de regime permanente. Bom, diversos equipamentos e dispositivos de engenharia, como turbinas, compressores, bombas, bocais, operam por longos períodos sob as mesmas condições. Então, após a parte inicial do escoamento, que ela é uma parte que depende do tempo e é chamada de transiente por esse motivo, a gente consegue estabelecer um regime de operação estável, que não vai variar com o tempo. Então, depois desse tempo inicial, eles vão operar em escoamento em regime permanente. Então, esse é um escoamento ideal. Eles trabalham em um processo em regime permanente, onde as propriedades do fluido podem mudar de um ponto para outro dentro do volume de controle, mas em qualquer ponto fixo elas permanecem constantes durante o processo. Lembrando que permanente significa sem variação com o tempo. No entanto, nenhuma propriedade intensiva ou extensiva dentro do volume de controle ela pode mudar com o tempo. Então, por exemplo, o volume, a massa, a energia total do volume de controle, eles têm que permanecer constantes. Além disso, o trabalho de fronteira vai ser zero, porque a variação do volume, no volume de controle é constante. E a massa e a energia total que entra no volume de controle deve ser igual à massa ou à energia total que sai. Entretanto, as propriedades podem ser diferentes em entradas e saídas diferentes, mas mesmo sendo diferentes, elas devem permanecer constantes com o tempo, incluindo velocidade e altura, por exemplo. Outra simplificação adicional é que as propriedades do fluido são consideradas uniformes, ou seja, elas possuem um valor médio ao longo da seção transversal. Então, aqui tem um desenho mostrando que o que entra tem que ser igual ao que sai, a massa é constante e a energia é constante. Falando sobre as interações de calor e trabalho. Então, novamente, essas interações no volume de controle com o escoamento em regime permanente, elas não mudam com o tempo. A potência produzida e a taxa de transferência de calor também são constantes. Portanto, o balanço de massa vai ser dado por essa equação, o somatório das massas que entram, do fluxo de massa que entra, igual ao somatório do fluxo de massa que sai. Para um volume de controle com uma corrente única, ou seja, que tem apenas uma entrada e uma saída, que é o que acontece com a maioria desses dispositivos, o fluxo de massa em 1 vai ser igual ao fluxo de massa em 2. Lembrando que o subscrito 1 denota a entrada e o 2 denota a saída. Dessa forma, a equação vai ficar nesse formato aqui, em função da densidade, da velocidade e da área. A energia total é constante nesse volume de controle e indica que a variação da energia total é zero. Se ela é constante, não tem variação. A quantidade de energia que entra no volume de controle sob todas as formas, pode ser calor, trabalho, fluxo de massa, ela deve ser igual à quantidade de energia que deixa o volume de controle. Então, na forma de taxa, a equação do balanço de energia se dá dessa forma. Essa é a equação inicial que nós vamos utilizar nos exercícios da aula de hoje. Ou então, eu posso ter o balanço de energia no formato da taxa, a taxa de energia líquida transferida, que entra igual à taxa de energia que sai, interna. A energia pode ser transferida apenas por calor, trabalho e fluxo de massa. Então, aqui eu tenho a equação expandida desse balanço de energia. Ou então, substituindo alguns valores, ela fica nesse formato aqui. Lembrando que a energia por unidade de massa de um fluido no escoamento é dada por esse θ, que é igual a entalpia por unidade de massa, mais a energia cinética por unidade de massa, mais a energia potencial por unidade de massa. Substituindo pelas equações, fica dessa forma. As equações que nós vimos nas primeiras aulas. Agora aqui eu tenho um exemplo para conversar um pouquinho sobre essas unidades, sobre esses valores que eu comentei anteriormente. Então, um exemplo seria um aquecedor elétrico de água operando em regime permanente. Aqui tem um desenho esquemático desse aquecedor. Então, ele possui basicamente uma corrente de água fria entrando continuamente e uma corrente de água quente saindo na mesma vazão. Então, a água entra aqui e sai aqui, na mesma vazão. O aquecedor ele perde calor para o ambiente, só que ele tem um elemento de aquecimento aqui no meio,
que fornece trabalho elétrico para a água. Então, com base no princípio de conservação de energia, a gente pode afirmar que a corrente de água ela vai sofrer um aumento de energia total à medida que ela escoa pelo aquecedor. E esse aumento é igual à energia elétrica menos todas as perdas, correto? O balanço de energia aqui nesse caso ele é fácil de ser aplicado porque eu conheço as magnitudes e as direções da transferência de calor e de trabalho. No entanto, para uma interação desconhecida de calor ou de trabalho, é preciso arbitrar uma equação para me dar essa direção do calor e do trabalho. Então, a primeira lei é a equação do balanço de energia aplicada ao volume de controle com escoamento permanente vai me dar essa equação aqui. Para a obtenção de um valor negativo da transferência de calor ou de trabalho, significa que a direção está ao contrário. Então, se esse valor me der negativo, eu tenho que alterar a direção. Para dispositivo de corrente única, a equação fica desse formato aqui. Então, aqui eu tenho a equação geral da conservação de energia e aqui em função de 1 e 2, que é entrada 1 e entrada 2. Então, vocês podem observar que a diferença entre uma equação de conservação mais abrangente é que eu tenho um somatório. Quando eu tenho a corrente única, eu só tenho uma entrada e uma saída. O balanço de energia por unidade de massa vai ser aquela mesma equação dividido pela massa. Então, aqui eu tenho que a transferência de calor por unidade de massa vai ser o fluxo de calor dividido pelo fluxo de massa. A mesma coisa para o trabalho por unidade de massa, vai ser o fluxo, a potência por fluxo de massa. Em muitos casos, a variação da energia cinética e da energia potencial pode ser considerada desprezível. Então, essa equação ela fica mais simplificada. Eu retiro as contribuições de energia cinética e potencial. Então, vocês perceberam que vários termos apareceram nas equações anteriores. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o Q, com o pontinho em cima, é a taxa de transferência de calor entre o volume de controle e as vizinhanças. Ele é negativo quando o volume de controle estiver perdendo calor e é zero quando o sistema é bem isolado, ou seja, é diabático. Aqui eu tenho a fórmula do trabalho por tempo, que seria a potência. Então, eu sei que durante um processo de escoamento em regime permanente, eu não vou ter trabalho de fronteira. Então, o trabalho para empurrar a massa para dentro ou para fora do volume de controle vai ser dado apenas pela entalpia. Então, o que vai restar de trabalho por tempo, ou seja, a potência que vai aparecer, vai ser sempre ou na forma de eixo ou na forma elétrica. De eixo pode aparecer em turbina, compressor e bomba. Na parte elétrica, a gente tem um exemplo do aquecedor de água, por exemplo. Se nenhum desses tipos de trabalho aparecer, o trabalho é zero. Daí eu tenho a variação da entalpia, que é determinada pelas tabelas de propriedades. Para os gases ideais, eu posso fazer o cálculo dela em função do calor específico, a pressão constante e a variação de temperatura. Lembrando que a unidade para variação da entalpia pode ser watts ou quilowatts. E eu tenho a variação da energia cinética, que é igual à velocidade 2 da saída ao quadrado, menos a velocidade 1 ao quadrado divididos por 2. A unidade aqui vai ser metro quadrado por segundo quadrado, ou então joule por segundo. E por fim, a variação da energia potencial, que vai ser a aceleração da gravidade vezes a altura 2 menos a altura em 1. Agora falando sobre alguns dispositivos. Nessa aula e nas próximas nós vamos ver alguns exemplos de dispositivos de engenharia que vão operar por longos períodos de tempo em um escoamento de regime permanente. Então, por exemplo, os componentes de uma usina de potência a vapor, que turbina, compressor, trocador de calor, bomba, a gente sabe que eles podem operar durante meses, sem que tenha uma alteração ali nas propriedades do material, a não ser que ele seja parado para uma manutenção. Então, a gente pode considerar em regime permanente. Então, o primeiro dispositivo que nós vamos ver em aula hoje seria os bocais e difusores. Então, aqui eu tenho o esquema do bocal e difusor. O bocal, ele aumenta a velocidade do fluido à custa da pressão. O difusor, ele aumenta a pressão de um fluido pela sua desaceleração.
Ou seja, os bocais e os difusores eles têm tarefas opostas. A seção transversal de área de um bocal diminui na direção do fluxo e a do difusor aumenta. Então, nesses dispositivos, geralmente a gente pode considerar a alta velocidade de escoamento, então, com isso a gente consegue fazer algumas generalizações. Por exemplo, podemos considerar a taxa de transferência de calor entre o fluido e a vizinhança como sendo zero. Por quê? Porque o fluido ele tem uma velocidade muito alta. Então, ele não fica tempo suficiente nesse dispositivo para que tenha uma troca de calor significativa. Os bocais e os difusores normalmente não envolvem trabalho e a variação da energia potencial quase sempre é desprezível. No entanto, o escoamento apresenta grandes variações de velocidade. Então, vocês viram ali que tem um aumento da pressão e desaceleração. Portanto, a variação da energia cinética ela tem que ser levada em consideração na análise. Agora, vamos fazer um exemplo com difusor e um exemplo com bocal. Então, aqui o exemplo 5.4, eu tenho ar a 10 graus Celsius e 80 kPa entrando num difusor de motor a jato com uma velocidade de 200 metros por segundo. A área de entrada do difusor é 0,4 metros quadrados. O ar sai do difusor com uma velocidade muito pequena comparada à velocidade da entrada. Então, determine o fluxo de massa de ar e a temperatura de saída do difusor. Aqui tem um esquema desse difusor. Então, a letra A, ele pede o fluxo de massa, certo? Então, algumas considerações. O processo é um regime permanente. O ar é um gás ideal porque ele está numa temperatura muito alta e uma pressão muito baixa em relação aos valores críticos. A variação da energia potencial é zero. A transferência de calor é desprezível. A velocidade na saída do difusor é muito pequena, igual eu disse lá no enunciado. Então, a energia cinética na saída é desprezível. E não existe interação de trabalho. Então, o difusor ele vai ser o meu volume de controle e ele só vai ter uma entrada e uma saída. Então, o fluxo de massa na entrada e na saída vai ser igual a um fluxo de massa total. A gente sabe que o fluxo de massa ele é a massa por tempo. Então, a unidade dele tem que ser quilos por segundo. Como que eu faço para achar uma equação que me calcule esse fluxo de massa? Então, lembram lá anteriormente que a vazão era velocidade vezes área? Então, a minha velocidade é em metros por segundo, minha área é metro quadrado. Isso daqui vai me dar uma unidade de vazão de metro cúbico por segundo. Se eu pegar a vazão e dividir pelo volume específico, que é um valor tabelado, né? Ele vai ser em metro cúbico por quilo. Fazendo essa divisão, eu vou pegar o resultado da vazão, que é metro cúbico por segundo, e dividir pelo metro cúbico por quilo. Vai me resultar em quilo por segundo. Então, isso daqui vai me dar exatamente a mesma unidade de medida do fluxo de massa. Então, eu posso usar essa relação, vazão por volume específico. Isso daqui foi só para deduzir de onde surgiu a equação, tá? O volume específico ele pode ser encontrado pela equação do gás ideal, porque eu já vi que o meu ar ele pode ser considerado um gás ideal. Então, aqui como o volume específico é volume por massa, eu uso só ele na equação e desconsidero a massa do outro lado da equação. Isolando o volume específico, eu vou ter constante dos gases vezes temperatura divididos pela pressão. Tenho todas essas unidades, só falta substituí-las. E meu valor de volume específico vai dar 1.015 metros cúbicos por quilo. Substituindo lá na equação que eu deduzi no slide anterior, que é a vazão por volume específico, eu vou ter que meu fluxo de massa vai ser 78,8 kg por segundo. E agora a temperatura na saída. Então, para encontrar a temperatura na saída, nós vamos encontrar a entalpia por unidade de massa na saída, inicialmente, que é aquele H2. Então, pela tabela A17, a gente consegue encontrar a temperatura correspondente a essa entalpia. Então, para achar a entalpia, a gente inicia com a equação do balanço de massa. Então, eu tenho a taxa da energia líquida transferida, a energia que entra menos a energia que sai, igual a variação das energias. Como é um regime permanente, eu não tenho variação com o tempo, isso aqui vai ser zero. Então, minha equação vai resultar em taxa que entra igual a taxa que sai. Mas a gente sabe que não tem transferência de calor, não tem trabalho e também não tem energia potencial. Então, eu consigo reduzir um pouco essa equação e vai ficar nesse formato aqui.
Se eu dividir ambos os lados pelo fluxo de massa, eu corto esse fluxo de massa aqui. Vai me sobrar apenas essa parte que está dentro dos parênteses. Eu vou isolar o H2 para facilitar. O H1 eu acho pela mesma tabela que eu vou achar o H2. Então, eu tenho todos os valores do H1. Então, vou lá na tabela, naquela temperatura específica, encontro o valor de H1 e substituo nessa equação. Fazendo a substituição, eu vou ter o meu valor de H2, e encontrando lá na tabelinha, a mesma tabela A17, eu acho o valor da temperatura correspondente para essa entalpia H2. Então, vocês têm que ter a tabela de propriedades em mãos para conseguir resolver esse exercício. Eu estou dando só as respostas finais, mas eu gostaria que vocês olhassem realmente a tabela de propriedades para vocês entenderem de onde surgiram esses valores e conferissem. O próximo exemplo, então o exemplo anterior foi num difusor, agora vamos ver num bocal. Nós temos a aceleração do vapor em um bocal. Então, o vapor a 250 psi, 700 graus Fahrenheit, entra em um bocal cuja área de entrada é 0,2 pé quadrado. Então, percebo que as unidades estão no sistema em inglês. A vazão máxima de vapor é 10 libra-massa por segundo. O vapor sai do bocal a 200 psi com uma velocidade de 900 metros por segundo. O calor perdido do bocal por unidade de massa estimado a 1,2 BTU por libra-massa. Determine a velocidade de entrada e a temperatura de saída do bocal. Então, novamente, fazendo algumas considerações, nós temos que o meu bocal vai estar no regime permanente, não tem interação de trabalho e variação de energia potencial, ela pode ser considerada como zero. E o volume do controle vai ser o bocal e só há uma entrada e uma saída. Então, novamente, o fluxo de massa na entrada vai ser igual ao fluxo de massa na saída, que eu posso chamar simplesmente de fluxo de massa, que é um valor que não se altera. Usando a mesma equação do exercício anterior, que eu deduzi do fluxo de massa igual a vazão por volume específico. Agora, a gente precisa achar a velocidade. Então, ao invés do fluxo de massa, eu isolo a velocidade nessa mesma equação. Vou lá na tabela, agora a tabela que eu vou usar é a A6E. Para essa pressão, para essa temperatura, eu encontro o volume específico, que é o que eu vou substituir nessa equação da velocidade de massa. Já aproveito e já pego o valor da entalpia, que eu vou usar mais para frente para achar a temperatura. Então, substituindo todos os valores na equação de cima, eu tenho 134,4 pé por segundo. Então, essa é a minha velocidade na entrada. A temperatura da saída ela vem da mesma equação, lá do balanço de energia. Aqui eu já desconsidero a segunda parte da equação como zero, porque o regime é permanente, ou seja, não tem variação. Então, a energia, o fluxo de energia que entra é igual ao fluxo de energia que sai. Considerando que o trabalho e a variação da energia potencial é zero, eu vou ter essa equação simplificada, vou dividir pelo fluxo de massa e novamente isolar essa entalpia 2, porque eu quero a temperatura no final. Eu encontrei já essa temperatura inicial lá na tabela A6E, vou substituir, já tenho o valor da quantidade de calor que sai, que já foi estimado pelo meu enunciado, tem as velocidades de saída e de entrada, vou dividir por 2, e daí encontro o valor da entalpia na saída. Lá pela mesma tabela A6, pela mesma pressão que foi dada no enunciado e pela entalpia na saída que eu calculei, eu tenho a temperatura na saída. Bom, aqui então nós vimos a parte inicial do regime permanente desses dispositivos. E aqui tem alguns exercícios para vocês responderem no fórum no dia de hoje. E amanhã nós continuamos com outros dispositivos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei online no Zoom para conversarmos. Boa noite e bons estudos.